luz, pensamento e ação! Você já ouviu falar em Brain Spotting? Não? O Brain Spotting ele é uma técnica inovadora da terapia que tem como objetivo a regulação do seu sistema entre o seu cérebro e o seu corpo. Já parou e viu e começou a perceber que às vezes quando você está ansioso, ou quando você está triste, quando você está nervoso, você fala sobre algumas coisas, mas o seu olho vai indo para os lados ao você falar? Às vezes isso é muito automático, às vezes a gente nem percebe isso. Mas é muito interessante, porque aonde você olha afeta como você sente. Isso é uma frase do criador do Brain Spot, David Graham, né, que por sinal é uma pessoa muito simpática, no qual é justamente isso. Comece a perceber em você e nas pessoas. Quando elas estão falando sobre algumas coisas negativas, um pouco mais pesadas, percebe aonde elas olham. Perceba aonde você olha também. Isso diz muito o que está aí dentro. E o porquê isso acontece? Bom, eu, sinceramente, não faço ideia. Um dos princípios básicos do Brain Spotting é o princípio da incerteza. E esse princípio foi criado por Heisenberg. Esse princípio tem como principal função você não ter certeza sobre as coisas. Isso é muito importante, porque quando você fala de cérebro, é deixar o cérebro, com toda essa bagagem de conhecimento, deixar ele trabalhar por si só. Quando você faz isso, você deixa com que ele faça a neuroplasticidade e neurogênese. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro dele reprogramar algumas coisas que estão fora do lugar. Vamos colocar assim. E a neurogênese é a capacidade do nosso cérebro de criar novas células ou novas sinapses. Então isso é muito importante, porque quando vivenciamos um trauma, o nosso cérebro ele desregula totalmente. As pessoas passam por experiências traumáticas, no qual vivenciam um grande desamparo, e isso afeta diretamente o cérebro dessa pessoa. Por quê? Ela fica mais sensível às questões emocionais, ela sente uma dor no peito ao ver alguma coisa que lembre desse trauma. E isso é o quê? O que você sente no corpo está na mente. E como a gente trabalha isso no Brain Spot? Para isso existem alguns materiais. E o primeiro material que eu vou mostrar para vocês é a ponteira, que é esse material aqui que está aqui do meu lado. Ó. Isso daqui, né, é uma das formas da gente localizar um ponto, né? Ao falar sobre algum evento traumático, normalmente o nosso corpo vai demonstrando algumas reações, como por exemplo, se eu falo sobre uma perda de uma pessoa querida, às vezes na hora eu já sinto um aperto na garganta. Esse aperto na garganta tem uma intensidade, que a gente chama de SUDS. O SUDS é a intensidade disso para você, que vai de 0 a 10. Quando você vai pensando nisso e se concentrando, fazendo mindfulness, né, que é a atenção plena, se você quiser entender um pouco mais sobre mindfulness, vai aparecer um vídeo aqui em cima, no qual eu falo sobre isso. Quando você faz o mindfulness, você vai prestando atenção nisso, você vai percebendo que isso vai se intensificando. E aí, o próximo passo é achar um ponto. Esse ponto ele pode ser achado através de 3 formas, né, que a gente fala, que é a janela interna, a janela externa ou ponto de mirada. Então eu vou mostrar para vocês aqui através da ponteira como a gente faz isso. Então a gente pega a ponteira e vai explorando o campo visual, né, que a pessoa tem no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Quando você vai explorando isso, sempre vai ter um ponto no qual a pessoa fica olhando e ela começa a sentir isso muito mais forte. Às vezes uma vontade de chorar, sem saber explicar o porquê. E por que isso acontece? Porque naquele momento a pessoa está processando aquilo, processando aquela vivência.
E existem diversas teorias para explicar o porquê isso acontece. Uma delas, eu vou explicar aqui para vocês, que é a respeito das camadas mais profundas do nosso cérebro. Então eu vou pegar aqui o cérebro para mostrar para vocês melhor. As camadas subcorticais do nosso cérebro são essas camadas mais profundas. E é aqui que o Brain Spot atua, principalmente no cérebro reptiliano, que são essas emoções, essas sensações que nós sentimos no corpo. Quando você começa a se concentrar nessas emoções, você percebe que vai vir uma grande bagagem emocional. Essa bagagem emocional é aquilo que está lá no fundo do seu corpo, guardado, aquele trauma. Quando você vai vivenciando isso, você dá a capacidade do seu cérebro dele reprogramar essas coisas nas camadas mais profundas do seu cérebro. Mas, para você fazer isso, não é só simplesmente achar um ponto e fazer o processamento. É muito mais que isso. É a presença. Você precisa ter uma pessoa que você consiga estabelecer uma sintonia dual. Sintonia dual é quando você encontra um profissional que ele sabe o que ele faz, mas quando ele senta na frente de você, ele esquece tudo e é você o foco. É a forma como ele olha para você, a forma como ele te dá importância. Sabe aquela sensação de confiança que às vezes a gente nem consegue explicar? Tipo, você senta de frente pro profissional e você sabe que ele está ali para você. Você não consegue explicar o porquê, mas você sabe. Você sabe que ele se prepara para a sessão, você sabe que ele estuda sobre o seu caso e ele quer te ajudar. Então, quando o seu sistema se sente confiante naquela pessoa, aí sim ele está preparado para ser regulado. Quando você conhece realmente um profissional que está ali para você, você se doa, você deixa fluir. Quando você deixa fluir, você faz com que o seu cérebro vai atuando da melhor forma possível. E sem muitas intervenções, deixar ele trabalhar por ele mesmo. Afinal, o nosso cérebro, ele é tão poderoso que tem mais ou menos aí cerca de 86 bilhões de neurônios e 1 quadrilhão de sinapses. É muita coisa, enquanto eu e você somos apenas 2 pessoas, sabe? Então é deixar esse cérebro trabalhar por si mesmo. Como? Através da moldura de sintonia dual, dessa relação estabelecida. Segundo, através de um Brain Spot, que é um ponto ocular, no qual vai acontecer esse processamento. E o terceiro, e principal, o princípio da incerteza. Deixar o cérebro atuar por ele mesmo. Como fazer isso? Se concentrando nas suas emoções. Se concentrando nas reações que você sente no seu corpo. Quando tudo isso acontece, o seu cérebro consegue reprogramar tudo aquilo que ele estava vivenciando em conflitos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais para frente eu vou fazer outros vídeos falando sobre o Brain Spot. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, seus familiares, os seus colegas, porque quando você compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante para as pessoas e ele vai compartilhar com mais pessoas, assim como deixando o seu like aqui embaixo. Se por acaso você tiver alguma dúvida ou algum comentário, fique à vontade, pode deixar um comentário ou dúvida aqui embaixo, tá bom? E dá uma olhada no próximo vídeo que vai aparecer aqui do meu lado. Beleza? Um grande abraço!